A paz do Senhor Jesus aos irmãos que estão assistindo online de casa, nossos queridos que estão ao vivo aí conosco, bastante gente. Amém, igreja? Então vamos abrir a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos lá, irmãos. Atos 16, verso 1. Chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Louvado seja Deus. Senhor, que a Tua graça seja sobre a nossa vida. Retira todo impedimento, Senhor, todo embaraço, todo sentimento, pensamento que porventura possam nos roubar a comunhão, Pai, que o Teu Espírito deseja alcançar em nós, para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Certamente, para o culto que oferecemos a Ti, esse é um dos momentos mais importantes, porque é o Senhor falando conosco, é a Tua palavra falando ao nosso coração, e nós cremos, Senhor, e vivemos isso. A Tua palavra é poderosa, ela cura, ela salva, ela liberta. Então, Pai, a partir desse momento, a Tua cura, a Tua libertação, a Tua salvação está sendo estendida ao Teu povo. Assim, Pai, que possamos estar com nossos ouvidos prontos, preparados e o nosso coração aberto para ouvir a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos lá. O texto que lemos, Paulo está na sua segunda viagem missionária. Paulo vai tomar algumas decisões sérias, importantes e aparentemente controversas, duras, de difícil entendimento, que não se pode entender de imediato. Por isso, a palavra, eu foquei nessas duas decisões que eu consegui abstrair de Paulo na sua segunda viagem e que vai nos trazer um ensino poderoso nessa noite. Que é importante que você esteja ligado, amém, irmãos? Você não pode perder o fio da meada, você não pode deixar se distrair com nada, tá bom? Então, na segunda viagem missionária, Paulo vai tomar algumas decisões sérias e aparentemente difíceis de serem compreendidas. Numa dessas decisões, ele rejeita a companhia do jovem João Marcos. A palavra do Senhor fala que Barnabé fez a primeira viagem missionária com Paulo, e também João Marcos estava presente nessa primeira viagem missionária. E agora, na segunda viagem missionária, Barnabé, que segundo Colossenses 4:10 era tio de João Marcos, ele vai pedir a Paulo que Paulo permitisse que João Marcos o acompanhasse nessa segunda viagem missionária também. Porém, Paulo vai rejeitar, Paulo vai renunciar, vai recusar, essa proposta de Barnabé. E por quê? Porque na primeira viagem missionária, que está em Atos capítulo 13, quando eles estavam pregando, realizando a obra, aí eles, ao chegarem na Panfilha, nessa cidade de nome ridículo, estava Paulo, Barnabé e João Marcos. E no meio da missão, João Marcos vazou, abandonou a missão, deixou Paulo e Barnabé sozinhos. Paulo, então, vendo que João Marcos abandonou na primeira viagem, vai rejeitar a proposta de Barnabé, tio de João Marcos, não aceitando que João Marcos os acompanhassem na segunda viagem missionária. Só que isso vai criar uma contenda entre Barnabé e Paulo, ao ponto de Barnabé abandonar Paulo e pegar o seu sobrinho João Marcos e irem para Chipre, numa direção totalmente diferente daquela que Paulo iria. Entenda, por que Paulo foi tão inflexível, tão duro? Porque Paulo não exerceu misericórdia? Vamos dar mais uma chance, Em se tratando de Barnabé, porque Barnabé não era qualquer um. Barnabé era um amigo de Paulo. Para que vocês entendam, Barnabé, eu preguei isso naquela sequência de mensagens, de se tornar-se discípulos de Jesus. E quando eu falei de Paulo, Barnabé, na conversão de Saulo ou Paulo, Barnabé teve que pegar Saulo pelas mãos e levar até a igreja de Jerusalém para dar testemunho da conversão de Saulo, porque a igreja não estava acreditando, ou convencida da conversão de Saulo, porque Saulo era um grande perseguidor da igreja. E Barnabé foi aquele que levou Saulo até a igreja para dar testemunho, e dar testemunho acerca de Saulo. Ele se converteu mesmo, o Senhor apareceu a ele no caminho de Damasco, para que a igreja o aceitasse. Barnabé, depois disso, mais de 13 anos depois, quando Deus manda que Paulo se recolhesse para Tarso e ficasse no anonimato, aguardando Deus chamá-lo para o apostolado, porque até então Deus não permitiu que Paulo iniciasse seu apostolado. Então, após 13 anos, é Barnabé que vai se lembrar de Saulo de Tarso e vai convidar Saulo para ir com ele para a igreja de Antioquia. Barnabé tem uma grande influência no ministério de Paulo, amém? Barnabé não era qualquer um. Mas por que Saulo, Paulo, então, vai ser tão duro, inflexível,
de não aceitar essa proposta, de permitir que João Marcos acompanhasse eles, já que Barnabé estava solicitando. Paulo preferiu recusar, renunciar à companhia do seu amigo Barnabé, porque Barnabé iria abandonar Paulo por isso. Paulo não abriu mão daquilo que ele entendia à luz da palavra, ou no seu coração, no espírito, que poderia atrapalhar o ministério, ou seu ministério diante do Senhor. O que Paulo viu era que João Marcos não estava preparado para a grande obra que Deus tinha separado Paulo para fazer. Entenda que quando Barnabé e João Marcos se separam de Paulo, a palavra fala que Deus também abençoou eles. Mas nada se compara ao que Deus fez através da vida de Paulo. A grande obra que Deus realizou através de Paulo. Deus tinha uma obra grandiosa na vida desse homem. Ele bem sabia qual era a proposta, qual era o chamado de Deus na sua vida. Por isso, ele renuncia, por amor ao seu ministério, por amor ao seu chamado, ele renuncia à companhia do seu amigo, porque ele entendeu que João Marcos não estava preparado para acompanhá-lo nessa segunda viagem missionária, porque ele bem sabia o que lhe esperava. E ele vai declarar, pode projetar para mim, Atos capítulo 20, verso 22 em diante, que ele não sabe o que esperaria em Jerusalém. Amém? Então olha o que Paulo vai dizer. Ele bem sabia o que lhe esperava no Espírito. O Espírito Santo tinha revelado a Paulo o que aguardaria ele nas suas viagens missionárias, nas suas viagens para evangelizar e pregar o Evangelho. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ele bem sabia que a grande obra que Deus tinha na vida dele também seria uma obra em que ele, Paulo, deveria suportar tribulações, aflições. Ele teria que abrir mão de muitas coisas para que o ministério que o Senhor separou ele, ou deu a ele, se cumprisse, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Então será que João Marcos estaria preparado para sofrer essas tribulações, essas perseguições, visto que na primeira viagem ele abandonou, ele amarelou, ele vacilou? Então Paulo identificou em João Marcos um empecilho, alguém que atrapalharia, poderia impedir o agir de Deus naquilo que Deus queria realizar através do ministério de Paulo. Eu quero repetir, Barnabé e João Marcos foram abençoados, mas não foram tanto abençoados como Paulo. Você não vai ver relatos extraordinários de Barnabé e de João Marcos como você vai ver em Paulo. Paulo foi o maior dos apóstolos. Paulo foi o maior doutrinador da igreja, o maior missionário, o maior evangelista, o maior plantador de igrejas. Mais da metade do Novo Testamento é Paulo. É o Espírito Santo através de Paulo, ensinando a sua igreja. Olha o tamanho da obra que Deus tinha através dele. Ou você acha que Deus não sabia que no ano de 2025 esse canon fechado estaria nas nossas mãos, onde o Paulo, aquele que ele escolheu para as viagens missionárias, que iria aparecer no caminho de Damasco, seria um dos grandes autores da Escritura Sagrada? É o Espírito Santo que revelou aquilo que está escrito aqui através dos seus filhos. Então percebe, irmãos, o que Deus está falando conosco nessa noite é que Deus também tem uma grande obra na nossa vida. Isso não é jargão não, porque Deus quando nos chama, Ele nos chama para algo grande, porque o nosso Deus não é pequeno, Ele é grande, amado, Ele é poderoso. Então Deus chamou você para carregar a sua presença e lançar a semente dele, que é poderosa. A semente não depende do semeador, depende da semente para cumprir. Ela é poderosa. Mas irmãos, a pergunta que o Espírito Santo faz para nós vai doer. Será que estamos preparados, dispostos a renunciar, a abrir mão de amizades, de companhias que nós identificamos que não estão alinhados com o propósito de Deus na nossa vida, que vão ser empecilhos naquilo que Deus chamou a cada um de nós para fazermos? Será que estamos dispostos a renunciar, a abrir mão de coisas que nós gostamos, coisas que nós amamos, lugares, sonhos pessoais, desejos, vaidades? Será que estamos dispostos a abrir mão, a recusar, a renunciar essas coisas por amor a Cristo, para que o propósito dele se cumpra na nossa vida? O que eu quero dizer para você é o seguinte, irmãos: se você é alguém que deseja ser um instrumento poderoso na mão do Senhor, se você é alguém que quer ver a manifestação de Deus através da sua vida, se você é alguém que quer ser referência de Deus nessa terra, você vai ter que abrir mão de muitas coisas na sua vida, por amor a Cristo, por amor ao seu Evangelho. Mas não se preocupe, vai ser maravilhoso, vai ser glorioso, como foi na vida de Paulo, como foi na vida de Timóteo, como foi na vida dos irmãos no passado. Porque o problema hoje, irmãos, é que as pessoas querem ver milagres, as pessoas querem fazer prodígios, querem ver sinais, querem ver a manifestação de Deus na sua vida, mas não querem abrir mão daquilo que Deus não quer para as suas vidas. Esse é o grande problema. Mas ao olhar para as Escrituras Sagradas e o texto que nós hoje lemos para a igreja, nós vemos o quanto Paulo aprendeu,
o poder da renúncia por amor a Cristo. Esse é o tema da pregação de hoje, o poder da renúncia por amor a Cristo. Não é qualquer renúncia, irmãos, é renunciar àquilo que Deus não quer, por amor a Ele. E certamente, quando você abre mão daquilo que Deus não quer para a sua vida, daquilo que vai atrapalhar o seu ministério, o chamado de Deus na sua vida, por amor ao Senhor, por amor ao teu chamado, Deus honra. Eu prego pela fé na palavra do Senhor, irmãos. Aquele que abre mão, aquele que renuncia por amor a Cristo, será honrado nos céus e na terra. Paulo é honrado até os dias de hoje. Paulo não foi um cara rico, não. Depois que abraçou o evangelho, não. Paulo não é uma referência de alguém famoso, né, que ostentava riqueza, relógios caros, carros do ano, não. De naufrágio em naufrágio, de perseguições e perseguições, de tribulações e tribulações por amor ao evangelho. Deus fez coisas maravilhosas, extraordinárias através da vida desse homem, e que repercutem na nossa vida até o dia de hoje, porque o que Deus faz na vida de Paulo, na nossa vida, não se encerra em nós, Ele perpetua, ela dá continuidade no teu filho, nos teus netos, nas gerações futuras. Aquilo que Deus está fazendo aqui hoje na sua vida, vai continuar fazendo na vida da sua família, em nome de Jesus, porque o que Deus faz, Ele é eterno, irmãos. Deus não é Deus de hoje apenas, Ele é de eternidade a eternidade. O que Deus fez através deste homem repercute na nossa vida até hoje, para a glória do Senhor. As escritas de Paulo, escritas no Espírito, pelo Espírito, trazem cura para a nossa alma. Quantas vezes oramos e olhamos e lendo a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, o Espírito fala ao nosso coração. Irmãos, Deus quer isso para você. A bênção de Deus não se encerra em nós, amém? Ela vai ter continuidade através de nós. E a gente vai aprender isso hoje na palavra do Senhor. Quem quer viver coisas maravilhosas diante do Senhor? Então, irmãos, acredite. Muitas vezes pode até doer, mas vai ser maravilhoso, porque a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Aqueles que aprendem o poder de renunciar por amor a Cristo, renunciar às coisas que muitas vezes atrapalham a nossa caminhada, Deus honra. Deus vai honrar. E nós somos testemunhas vivas disso. Porque o evangelho para nós não é meio de vida, é uma forma de vida. Nós vivemos por amor ao evangelho. E sabe qual é o resultado daquilo que renunciamos por amor a Cristo? São vocês salvos e libertos em nome de Cristo Jesus. Quantas famílias através de nós, de vocês, estão alcançando a libertação, a salvação, a presença de Deus. Quantas vezes a gente entrou em lares oprimidos e através da nossa vida Deus operou. Sabe por quê? Porque aprendemos o valor de renunciar à nossa vontade, aquilo que desejamos, o nosso desejo, para honrar a Deus. E no final das contas, Deus nos honra. Em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida, Deus nos honra. Paulo, apesar das perseguições, tribulações, nada lhe faltou. Você entende isso, irmãos? Paulo não sentiu falta de nada. Ele vai declarar: sei ter muito, sei também ter pouco. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Em tudo eu estou contente. Em tudo estaremos contentes. Se você está no propósito do Senhor, se você é alguém que aprendeu a honrar a Deus, aprendeu a honrar o chamado na sua vida, em tudo você estará contente. Nada você vai sentir falta. Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você vai glorificar o Senhor. Você não vai mendigar o pão. Você não vai pedir ajuda. Você vai ser o socorro de Deus para as pessoas. Você vai ser a provisão de Deus para esse mundo. Então projeta para mim, já que a gente entendeu isso, o poder da renúncia por amor a Cristo. Vamos para o texto bíblico, alguns textos que nos mostram isso. Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, irmão, quem está dizendo isso é quem? Quem está dizendo isso? Jesus, o nosso Salvador, o Verbo de Deus, o dono da nossa vida, o Senhor da nossa vida. Ele está dizendo: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Vai doer, mas vai trazer cura para você. Vai trazer vida de Deus se você receber esse remédio hoje em nome de Jesus. Projeto outro, Marcos capítulo 10, verso 29. Olha a consequência daquele que ama, que aprendeu a amar a Cristo acima de tudo e de todos, que aprendeu o poder da renúncia por amor a Cristo. E Jesus respondendo, é quem está dizendo, irmãos? O mesmo que disse aquilo lá, está dizendo aqui agora. Jesus está dizendo: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Louvado seja Deus. É difícil, né? Aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Quem é o teu tesouro precioso ou maior? É a tua vida profissional? São teus bens?
Irmãos, o Senhor não está dizendo que a gente não tem que amar nossa família, não tem que amar nossos filhos, não é isso não. O Senhor está dizendo que se o teu amor pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu emprego, por aquilo que você tem, está acima do Senhor, ao ponto dessas coisas poderem te tirar ou te desfocar do chamado de Deus na sua vida, você está entendendo isso? Se essas coisas, mãe, pai, filhos, bens, casas, te desfocarem, forem capazes de tirar você do chamado de Deus, Deus está falando que você não é digno dele. Sabe por quê, irmãos? Porque se temos casa, se temos família, se temos filhos, se temos o que temos, é por causa dele, igreja. É por causa de Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o provedor de tudo na nossa vida. Então temos que reconhecer Deus em tudo. Deus nos deu um filho, nos deu filhas. Glória a Deus, é por causa do Senhor. Você, filha, você, filho, só está aqui porque Deus me deu você. Então acima de você está o meu Deus. Marido, esposa, nosso casamento só existe porque Deus me deu você. Então, Deus é para nós o bem maior. Porque o nosso casamento só existe, nossos filhos só existem, nosso emprego só existe, nós só existimos por causa dele. O Senhor, ele é o Senhor da nossa vida e o dono de tudo. É por isso que está cheio de crentes que não aprendeu o valor de dizimar, de ofertar para Deus. Porque sua mentalidade acha que o dinheiro é dele, acha que o bem... Não. Deus te emprestou. Você só tem emprego, só tem o que comer, o que vestir, porque Deus tem te dado. É Deus quem tem te vestido. É o que a palavra fala, para que não estejamos ansiosos por coisa alguma, por aquilo que havemos de comer, de vestir. Não, porque se Deus, ele dá de comer para os pássaros, dá de vestir para os lírios do campo, quanto mais nós que somos filhos, ele não vai deixar faltar nada. Então quem não deixa faltar nada é Deus. Quem cuida é Deus, igreja. Então toda a honra, toda a glória é para Ele, para Deus. O meu ser, o que eu sou, o que eu tenho, tem que glorificar ao Senhor. Entende isso, irmãos? Mas Deus está falando, é uma promessa que Jesus está dando. Se você é alguém que deixou todas essas coisas por amor a Cristo, porque você amou mais a Jesus do que qualquer outra coisa, Deus está fazendo uma promessa. Ninguém que tenha feito isso, que não receba ainda nesta vida 100 vezes mais. E ainda na vida futura, vindoura, a vida eterna. Você não vai ser abençoado só na terra não. Você já tem a bênção do Senhor na eternidade, amém, igreja? Mas Deus promete que você vai ser abençoado aqui também 100 vezes mais. Quem diz é o dono de todas as coisas, é o Criador dos céus e da terra. É Ele quem diz para você. Então João Marcos não tinha dado um ponto de testemunho diante de Paulo, por haver-nos abandonado lá em Panfilha, mostrando que os interesses dele, João Marcos, estavam acima dos interesses de Deus. Ele abandonou o projeto, abandonou o chamado, a obra que estavam fazendo, então e voltou para Jerusalém. Então os interesses dele, João Marcos, estavam acima dos interesses de Deus. Então Paulo discerniu que não estava preparado. Paulo entendeu que ele seria empecilho no seu chamado. Por isso Paulo vai renunciar à companhia do seu amigo Barnabé, porque ele entendeu, para que o chamado de Deus se cumprisse de fato na vida dele, o tipo de pessoa, de testemunho de João Marcos não poderia estar ao lado dele. Com quem você tem andado? Jovens, com quem você tem andado? Quem são as suas amizades? Casa de quem vocês estão frequentando? Quem vocês estão escolhendo para estar ao lado de vocês, compartilhando a intimidade de vocês? Porque se não discernirmos que pessoas que não estão alinhadas com o propósito de Deus vão atrapalhar o ministério que Deus tem na nossa vida, se não discernirmos isso hoje, já era, o diabo vai ganhar. Porque o diabo é astuto, ele não vem com a aparência de mal, ele vem com a aparência de bem. Mas que mal há? Não tem nada demais, é meu colega, é meu amigo, mas vive em fornicação, só vê coisa que não presta, só fala coisa que não deve, projeta coisas que não glorificam a Deus, não estão alinhados com aquilo que o Espírito Santo separou você para ser. Ou você discerne que essas amizades, que essas companhias vão tirar você do chamado, e discerne hoje, e vê Deus operar na sua vida, e quem sabe, porque eu creio nisso, seus amigos hoje vão ver Deus operar na sua vida, vão ver o ministério glorioso que Deus fez na sua vida e fará na sua vida, e quem sabe, vão ser salvos através do seu ministério em nome de Jesus, porque você é alguém que escolheu hoje honrar a Deus, renunciar a tudo por amor a Cristo. E como dizem as Escrituras, eu li o texto para vocês, Deus vai te honrar. Deus nunca deixa de honrar aqueles que o honram, porque Jesus vai dizer, eu honrarei nos céus, aqueles que me honrarem nesta terra, eu os honrarei no céu diante do meu Pai. Quem quer ser honrado por Cristo, dá glória a Deus, amados. Então aprenda o poder da renúncia por amor a Ele. Aprenda a renunciar aquilo que você gosta. Renunciar o que você não gosta é fácil, mas renunciar o que você gosta, aí está a dificuldade. Você acha que foi fácil para Paulo abandonar seu status, renunciar sua posição diante da sociedade, renunciar a amizade, companhia, renunciar a elogios por amor a Cristo, para ser preso, açoitado por amor a Jesus? Fácil é falar, difícil é estar no lugar dele.
Mas olha o que Deus fez através da vida desse homem, que está sendo para nós uma referência de Deus. É o que Deus tem para a sua igreja hoje, porque Deus não mudou, amém, irmãos? Deus é o mesmo. Deus continua sendo poderoso, glorioso, majestoso, excelso. Sua glória não muda, seu poder não diminui. Ele é todo poderoso, Deus de maravilhas, Deus de milagres. O mesmo Deus que operou sinais, maravilhas e milagres através de Paulo, Ele está vivo dentro de nós e tem chamado você para ser um instrumento, uma referência dele nessa terra. Precisamos aprender o poder da renúncia. Irmãos, eu ouço de vários amigos, pastores, até de igrejas muito grandes, e não tem nada a ver, igreja grande, glória a Deus, aparentemente pode ser sinônimo de salvação, mas o que eu mais ouço, crentes que estão dentro da igreja, ouvindo, louvando, mas ao saírem da igreja, continuam na mesma vida, que não honra a Deus. Olha aí, projeto Atos 16, texto que lemos, vai falar de Timóteo. Paulo vai ouvir em Listra acerca de um jovem chamado Timóteo. E o que Paulo vai ouvir dele? Bom testemunho de todos. Todos lá davam bom testemunho desse jovem. Aí sabe o que Paulo vai fazer, Renan? Paulo vai convidar Timóteo para ir com ele na sua viagem missionária. Paulo vai chamar Timóteo para acompanhá-lo no seu ministério. Entre linhas, Paulo está dizendo, é esse tipo de crente que eu quero ao meu lado. É esse tipo de filho de Deus que eu quero comigo. Dá bom testemunho. E eu pergunto aqui, qual foi a pergunta que Paulo fez acerca de Timóteo? Paulo perguntou se ele pregava bem. Paulo perguntou se ele tinha algum talento. Paulo perguntou se ele cantava bem, se ele orava poderosamente. Paulo perguntou se ele tinha algum dom. Paulo perguntou se ele tinha algum dom. Não, o que bastava, o que importava para Paulo no espírito é saber que aquele jovem dava bom testemunho de Jesus. Eu vou repetir para essa igreja, irmãos. Deus não se impressiona com talentos e dons. O que importa para Cristo, caráter, testemunho. Deus está falando para mim e para você, amado. O que importa e o que Deus quer ver na nossa vida é caráter, testemunho. Porque está cheio de crente que domingo canta bem, prega bem, mas sai na segunda-feira, está entrando no motel com a namoradinha. Está mentindo, está na mesma vidinha, incompatível com o caráter de Cristo. Está cheio de talentos que vão de igreja em igreja. Estou mentindo, irmãos? Deus nos chamou para ser luz do mundo, não da congregação. Deus nos chamou para ser sal da terra, não da congregação. Deus não espera que você seja crente aqui somente, mas que você seja crente lá para fora. Que a luz dele brilhe através da sua vida lá fora. Que as pessoas vejam em você um bom testemunho de Jesus. Quem quer receber palavra profética? Se você é alguém que dá bom testemunho de Jesus, é o teu bom testemunho que vai te levar a lugares, a experiências e a momentos extraordinários, gloriosos e maravilhosos com Deus. Teu bom testemunho vai te levar, vão te levar a lugares que Deus separou você para ir, para que o nome dele seja glorificado, para que almas sejam salvas, para que o inferno seja derrotado, para que o diabo seja vencido. Lugares, experiências que dom ou talento algum poderão te levar em nome de Jesus. Amém, queridos? Dê bom testemunho de Jesus. Mais importante que talento ou dom é nosso caráter, é o nosso bom testemunho diante dos homens. Amém, irmãos? Porque a falta de caráter de cristão, falta de bom testemunho, destrói casamentos, destrói famílias e tem destruído, destrói chamados e envergonha o evangelho. Amém? A cereja do bolo da mensagem é agora. Projeta para mim lá, Atos 16. Acompanha o texto. A palavra do Senhor vai dizer que quando Paulo convida Timóteo para acompanhá-lo no seu ministério, olha só, Timóteo seria líder, pastor ou bispo da igreja em Éfeso, amém? Olha o que o Espírito Santo tinha preparado para Timóteo, esse jovem de bom testemunho. Mas olha o que Paulo vai exigir de Timóteo, que ele seja circuncidado. Olha o texto lá. E tomando o circuncidou, para quê? No capítulo anterior, no concílio de Jerusalém, estavam reunidos Paulo, Tiago, Pedro e outros discípulos. E o que foi dito ou definido nesse concílio em Jerusalém foi acerca da circuncisão, porque os judeus cristãos estavam se convertendo, estavam obrigando aqueles cristãos que não eram judeus a se circuncidarem, voltando para aquilo da velha aliança. Paulo e tantos outros vão definir no Espírito que aquilo não era necessário, que o Senhor não requeria isso de ninguém. Paulo vai declarar esse mesmo episódio no Atos capítulo 15, ele vai declarar esse episódio em Gálatas capítulo 2, porque o povo da Galácia também estava na mesma vibe, querendo obrigar os cristãos que não eram judeus a se circuncidarem. Paulo vai repreendê-los e vai dizer no capítulo 5 de Gálatas que a circuncisão, nem a incircuncisão, se quiser botar Gálatas 5:6, tem valor algum, mas o que tem valor para Deus ou para Cristo é a fé que opera pelo amor. Então Paulo está declarando que
que a circuncisão não tem valor. Mas que coisa contraditória. Por isso que eu falei duas contradições, controversas, aparentemente difíceis de entenderem. Primeiro, ele abandona, não quer aceitar João Marcos. Eu expliquei por quê. E segundo, agora, ele manda Timóteo se circuncidar. Que coisa interessante, intrigante. Ele acabou de declarar que aquilo não tinha valor para Cristo. Mas por que Paulo, então, está exigindo de Timóteo aquilo que ele não exigiria daqueles que ouviriam Timóteo e Paulo pregar o Evangelho? Olha só, irmãos. Paulo está exigindo de Timóteo algo que Deus não requereu. Não era requisito para ser cheio do Espírito Santo, não era requisito para ser salvo, não era requisito para ir para o céu. Está claro isso. Mas Paulo exigiu de Timóteo a circuncisão. A Bíblia fala que não foi Deus quem mandou. Foi por causa dos gregos, daqueles que estavam naqueles lugares que eles iriam pregar o Evangelho. Dos judeus que estavam por lá. Por causa dos judeus. Porque sabiam que o pai de Timóteo era grego. Eu falei por causa dos gregos, por causa dos judeus, tá bom? Porque o pai de Timóteo era grego, ele era filho de mãe judia e o pai grego. E para dar bom testemunho, Paulo exigiu Timóteo se circuncidar. Olha que coisa interessante. O que a Bíblia está falando, através desse texto, é para aqueles que querem ser instrumento na mão do Senhor, aqueles que querem ser referência no Evangelho de Cristo, aqueles que querem de fato que Deus opere, que Deus fale, que Deus haja através das suas vidas, que famílias possam ser restauradas daquilo que Deus te deu, através daquilo que Deus te chamou para ser. Que você veja o diabo sendo vencido através do ministério que Deus te confiou. Você vai ter que fazer coisas aparentemente não são exigências de Deus, mas para o teu bom testemunho. Aparentemente não são coisas que vão te levar ou te impedir de chegar ao céu, mas que vão influenciar no teu testemunho diante dos homens. O que a Bíblia está dizendo é que apesar de não ser a circuncisão ser requisito ou pré-requisito para a salvação, ou ser cheio do Espírito Santo, Paulo exige de Timóteo essa atitude, essa postura, essa decisão de cortar na própria pele, porque a circuncisão era isso, sentir dor para dar bom testemunho diante dos homens. Tem muita coisa que no teu Instagram você acha que não tem nada a ver, que não interfere na tua salvação, mas interfere no chamado que Deus tem na sua vida. Tem muita coisa que você fala, brinca, faz, que você acha que não interfere, que não te atrapalha de ser cheio do Espírito Santo, mas impede de Deus fazer a grande obra que Ele tem separado para a sua vida. Está comigo, igreja? Muita coisa que está dentro do nosso coração que não tem nada a ver, nada demais. Eu te explico melhor. Para que você seja um bom advogado de sucesso, reconhecido diante dos homens, você vai ter que vestir roupa social, terno e gravata, para ser aceito diante do tribunal, no júri. E eu pergunto, bermuda é pecado? Camiseta regata é pecado? Mas você não vai poder entrar no fórum. Se você quer ser reconhecido como um grande advogado, você vai ter que entrar de terno e gravata. Se você quer ser um bom juiz, uma boa juíza, alguém que é revestido de uma autoridade para julgar pessoas, julgar ações, você vai ter que vestir roupa social. Apesar de bermuda não ser pecado, apesar de camisa regata não ser pecado, apesar de maiô não ser pecado. Quem está entendendo a glória a Deus? Você vai ter que vestir social e toga, porque a toga é uma vestimenta que mostra formalidade, reflete e impõe solenidade para o cargo que o juiz desempenha. A austeridade, ou seja, ele precisa agir com rigor à luz da lei. Ele vai prender pessoas, ou ele vai absolver pessoas. Ele está revestido de uma autoridade, e a vestimenta dele, apesar de bermuda não ser pecado, apesar de camisa regata não ser pecado, a vestimenta adequada não é bermuda, não é camisa regata, porque ele carrega, está investido de uma autoridade, de julgar pessoas, e é por isso que ele tem que vestir social e toga. Está entendendo? Aí você quer entrar na igreja de qualquer jeito e acha que não é pecado. Eu venho de bermuda mesmo. Você veste qualquer roupa, Deus te ama, Deus continua te amando, mas aquilo que Ele chamou você para ser, para realizar através da sua vida, vai continuar parado, até que você entenda o valor do chamado dele na sua vida. Tatuagem não tem nada demais. Irmãos, eu poderia entrar em diversos assuntos aqui, mas o mais importante para mim, como pastor de vocês, é que o Espírito Santo que habita em cada um de vocês possa exortar, possa tocar no seu íntimo e dizer: filho, filha, eu não quero que você vista mais esse tipo de roupa. Filho, filha, eu não quero mais que você ande com essas pessoas. Eu não quero mais que você brinque com isso. Eu não quero mais que você veja isso. Eu não quero mais que você fale isso, porque eu te chamei para ser uma referência da minha presença nessa terra. Eu te chamei para manifestar a minha glória sobre os homens. Eu te chamei para ser cura daquele que está enfermo. Eu te chamei para ser minha boca nessa terra. Você é alguém revestido de uma autoridade muito maior do que a autoridade de um advogado.
advogado, muito maior do que uma autoridade de um juiz. Você é revestido da autoridade do Espírito Santo de Deus, Todo-Poderoso. Você, crente, tem de Deus essa autoridade. Você sabe o que é grandioso, como é grandioso você vê uma pessoa endemoniada e você diz: ei, demônio, sai dela em nome de Jesus. E a ordem que sai da tua boca, o demônio bate em retirada. Porque você, igreja, é alguém revestido da autoridade de Deus. Quem já viveu a experiência de ver pessoas enfermas e você orar, ser curado imediatamente? Deus exigiu de Timóteo, de Paulo, uma medida de renúncia, de entrega, que não exigiu dos demais. Deus exigiu de Paulo e de Timóteo uma medida de renúncia, não daqueles que iriam ouvi-lo pregar, mas deles que iriam pregar. Deus está falando para você, quem quer ser referência de Deus, instrumento na mão do Senhor, se você quer ser alguém que vai manifestar a glória de Deus nessa terra, você precisa entender que Deus chamou você para uma medida de renúncia que não chamou os demais. Por isso não pregue de qualquer maneira, não cante de qualquer maneira, não toque, não ore de qualquer maneira, porque você é alguém que está revestido de uma autoridade gloriosa de Deus. E Deus chamou você para honrar essa autoridade que Ele te confiou. Amém, igreja? Quem está recebendo Deus, dá glória a Deus. Não era uma ordenança de Deus, mas era um cuidado de Deus na vida de Timóteo. Você entende isso, irmão? Você entende isso ou não entende? Paulo vai declarar isso, porque Timóteo, para entrar na sociedade judaica, para ser voz de Deus, para ser ouvido, ele precisava honrar ou respeitar aquela sociedade. Está claro isso? Olha o que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 9, verso 19. Na NVT, tá? Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como judeus, para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Então, assim, o poder da renúncia por amor a Cristo, quando a gente entende isso, gera milagre de Deus, gera salvação de Deus. E eu provo na Bíblia. Ana, você conhece a história de Ana, primeiro livro de Samuel. Ana passa uma vida inteira sendo pisada por Penina, porque era estéril. E para a mulher judia ser estéril, ou hebreia ser estéril, era questão de vergonha, era maldição. Ela passa uma vida inteira orando a Deus para ter um filho, e ela não podia ter. E ela era pisada pela sua, a Bíblia fala que era rival, Penina. Ambas eram casadas com Eucana. Mas chega um certo momento da vida de Ana, ela vai orar ao Senhor no templo, e Deus ali vai agraciá-la. E ela vai gerar um menino, Samuel. Qualquer um de nós, não seja hipócrita, qualquer um de nós ver o milagre de Deus. Esperei tanto por esse milagre, fui tão pisoteada, tão humilhada por não ter milagre de um filho, e agora Deus me deu esse milagre. Qualquer um de nós, Penina, vem cá, miserável, está aqui o milagre de Deus na minha vida, fala agora, Penina. Olha, Deus meu, louvado seja o nome do Senhor. Ela abriu mão, irmãos, da convivência do milagre, do seu filho, do seu único filho, irmão, para honrar a Deus. Ela vai entregar Samuel para Deus, até Samuel acabar de amamentar. Depois que acabou de amamentar, ela vai entregar para o sacerdote, para Deus. Ele iria ser profeta do Senhor. Ela renunciou, abriu mão para honrar a Deus. E ela não fez isso com pesar, não, com tristeza, não. Ela fez com alegria. Aí fica o ensino para nós, porque a gente não renuncia com pesar, não. A gente renuncia com alegria, por amor a Cristo, por amor ao chamado. Ana vai glorificar o Senhor. 1 Samuel capítulo 2. O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, meu Deus. Não há santo como o Senhor, não há rocha como o nosso Deus. Ela vai glorificar pelo nascimento de Samuel. Ela está muito feliz. Então ela sabe muito bem, porque ela colocou isso como propósito, que ela entregaria Samuel para Deus. Ela não está triste, ela está alegre. Mas preste atenção, irmãos, eu falei que quando a gente renuncia por amor a Cristo, isso gera milagre de Deus, isso gera salvação de Deus. Porque a bênção do milagre de Ana não parou nela, não se encerrou nela, transbordou. Porque apesar de Ana ter ganhado um filho, Israel ganhou um profeta de Deus. Você entende o tamanho do milagre? Um povo que estava distante do Senhor, um povo que não ouvia mais a voz de Deus, mas através do milagre que Ana recebeu, esse milagre alegrou o seu coração e abençoou toda a nação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe aí, irmão, o milagre de Deus na sua vida. Quando você aprende a renunciar por amor a Cristo, Deus vai gerar milagres através de você, Deus vai gerar salvação através de você. Sua casa será abençoada, sua família será abençoada, seu emprego será abençoado, sua igreja será abençoada. Aonde você estiver, Deus vai abençoar por causa do milagre dele na sua vida. Isso me impactou porque
a gente lê tanto, mas não percebe o tamanho da decisão que Jairo tomou. Jairo, principal, o príncipe da sinagoga. A sua filha estava enferma, quase à morte. Ele vai deixar sua casa, vai deixar sua filha para ir até o encontro de Jesus. Diz a palavra que ele vai se prostrar diante de Jesus, vai se ajoelhar e pedir misericórdia. Senhor, eu te peço que o Senhor entre na minha casa e ore pela minha filha, eu tenho certeza que ela vai ser curada. Só que essa atitude de Jairo não foi uma atitude simples. Percebam que naquela oportunidade, qualquer um que confessasse que Jesus, ou declarasse, ou mostrasse que cria que Jesus era o Cristo, o enviado, seria expulso da sinagoga. E Jairo não era qualquer um na sinagoga, ele era principal, ele era príncipe, ele era chefe. Ele tinha liderança, ele era pastor da sinagoga. Tu imagina o pastor saindo? A lei está estabelecida, qualquer um aqui, nessa congregação, que confessar que Jesus é o Cristo, vai ser expulso. Isso está escrito lá em João capítulo 9, se quiser projetar, João capítulo 9, verso 22 e 23, quando Jesus cura o cego de nascença, lembra desse texto? Ele unta, faz lodo, passa nos olhos, o cego de nascença era curado. Aí os fariseus vão lá perguntar quem curou ele vai dizer que foi Jesus. Aí vão perguntar para os pais dele, era cego mesmo? Quem curou ele? Aí diz a palavra que por medo, os pais com medo dos fariseus, por serem expulsos da sinagoga, porque quem confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso, eles falam, pergunta a ele, já tem idade para responder por si mesmo. Então o clima não era bom não, a pressão era grande. Diz que Jesus é o Senhor, a pressão é grande. Diz que o governo é ladrão, a pressão é grande. Não é verdade? Só um adendo. Não, o governo não é ladrão não, ninguém está roubando não, isso é só engano. O Brasil está de bem a melhor, não de mal a pior. Mas enfim, nesse assunto, a pressão era grande. Olha a atitude de Jairo, principal, chefe da sinagoga. Ele sai de casa, todo mundo vê que ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai na cidade, todo mundo. Olha lá Jairo, olha lá o pastor. Que isso? Tu ainda está Jesus? Ih, tá perdido. Coitado, não é isso? Então a atitude de Jairo foi de renúncia. Ele renunciou sua posição, seu status, sua vaidade, renunciou tudo para honrar a Cristo, porque sabia no seu coração que só Jesus poderia salvar sua filha. Mas a atitude de renúncia de Jairo gerou um milagre na sua casa e gerou salvação, porque aquela cura que Jesus fez salvou não só a filha, mas toda a família de Jairo. Deus te chama essa noite, amado, para entender o poder que a renúncia por amor a Ele tem na sua vida. Pode doer, como doeu na vida de Timóteo, porque a circuncisão é um ato cirúrgico, mas Timóteo fez isso por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Vai doer na tua carne, porque não é fácil desfazer ou renunciar àquilo que você gosta. Vai doer, mas creia, vai ser glorioso. A presença de Deus na sua vida vai ser extraordinária. A manifestação da glória de Deus através da sua vida vai ser extraordinária. As experiências que você vai viver com Deus vão ser experiências extraordinárias. Tudo que você pedir e orar ao Senhor, você vai ver acontecer. A mão do Senhor será sobre a sua vida, a mão do Senhor será sobre a sua casa, a mão do Senhor será sobre o seu ministério, a mão do Senhor será sobre o seu emprego, a mão do Senhor será sobre toda a tua família, porque você é alguém que aprendeu o poder da renúncia por amor a Cristo, porque você ama Cristo acima de tudo, porque você sabe que tudo que você tem, tudo que você é por causa dele. Eu não sei o que você precisa renunciar, eu não sei o que você precisa abrir mão para que esse ministério que Deus chamou você para fazer se realize. Eu não sei o que precisa doer na sua vida, que está te atrapalhando a ser aquilo que Deus chamou você para ser. Mas de uma coisa eu tenho certeza e convicção à luz da Bíblia: se você hoje vier aqui para renunciar, decidir, estiver disposto a renunciar aquilo que você sabe que precisa renunciar por amor a Jesus, Deus vai te honrar nessa terra e Deus vai te honrar diante dos céus. Eu termino com esse texto aí. Tito, pode projetar para mim, por favor? Irmãos, não há propósito de Deus, não há ministério sem renúncia. A gente não quer uma igreja cheia, e eu falo isso no Espírito. A gente não quer igreja inchada. Inchaço é edema. Pessoas enfermas, pessoas que não têm relacionamento com Deus, pessoas que só buscam o Evangelho para se satisfazer no Evangelho, pessoas que buscam no Evangelho alcançar seus interesses, pessoas que buscam sucesso, fama no Evangelho, porque essa é a nossa geração hoje, mas não sabem o valor de servir ao próximo, não sabe o verdadeiro valor de que melhor coisa é dar do que receber, não sabe o sentido profético e eterno de que aquele que quer ser maior no reino, que seja servo de todos, não sabe o valor, o sentido da palavra que diz, importa que ele cresça e que nós viemos a diminuir. Inchada vai sentir dor, quando apertar sente dor, quando bater sente dor e vaza. Mas a igreja cheia da presença de Deus, com relacionamento com Deus, que aprendeu a renunciar às coisas que Deus quer que renuncie por amor a Ele, aí sim, é uma igreja que pode bater, pode apertar, como aconteceu lá com Israel no Egito. Quanto mais eram oprimidos, quanto mais eram apertados, mais crescia, mais o nome do Senhor era glorificado. E é isso que Deus quer pra gente. Se isso que você deseja, ser cheio, não inchado, se você quer ver o ministério de Deus, o chamado de Deus se cumprindo na sua vida,
Porque quando a palavra foi revelada por Deus, é que na sua eternidade Deus sabia quem estaria aqui para ouvir essa palavra. Deus te chama essa noite para que você se entregue por inteiro, para que você veja o agir de Deus não só na sua vida, porque quando você aprende o poder da renúncia, você viu o agir de Deus na sua vida, através da sua vida, e todos aqueles que estão contigo vão receber aquilo que Deus confiou a você. Deixa Deus fazer. A palavra precisa nos inspirar, irmãos, que é através dela que a nossa fé vem. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. O chamado de Deus na sua vida. Quantas pessoas têm sido influenciadas por Deus através de você? Analisa o que de fato Deus espera e requer de você, para que Ele, o Deus Todo-Poderoso, realize o que Ele precisa realizar. O que está faltando de verdade para você abrir mão, renunciar por amor a Ele, para que de fato você entenda que eu e você somos totalmente dependentes dEle. Diz a palavra: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. A graça nos empoderou. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança. Quem aguarda a bendita esperança? Deus está chamando você para renunciar a muitas coisas. Paulo edificou na sua segunda viagem missionária a igreja em Filipos, Tessalônica, Atenas, Bereia, Corinto. O evangelho foi espalhado pela Europa. Olha o impacto daquilo que Deus chamou Paulo para fazer, por Paulo aprender a renunciar. Olha o que Deus fez. É por isso que eu falo, Deus mudou, irmãos. O poder dele mudou. Você crê que o mesmo Deus que Paulo anunciou nessas igrejas, que pessoas foram salvas, curadas, libertas, é o mesmo Deus que está aqui conosco? Que habita em você, que te chamou para essa obra gloriosa? Viva a palavra, creia na palavra, pratique a palavra. Quem quer ver sua casa salva em nome de Jesus? Se você é alguém que na sua família não está salva, deixa o Espírito Santo tratar. O que está faltando abrir mão, o que precisa doer, que não está doendo ainda porque você tem medo, entrega para o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele vai fazer. Que eu creio que através da sua vida, assim como Deus usou Paulo, Deus vai te usar. Talvez não nessa proporção de cidade em cidade, mas quem sabe, só na tua família já basta. Toda a sua família se rendendo aos pés do Senhor. Toda a tua família vendo Deus operar através do chamado dele na sua vida.